Bom, então eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o marketing médico, tá? Como a gente divide ele aqui nos sites, como a gente trabalha cada um dos nossos serviços. E o primeiro deles é a identidade visual, né? Ele é composto por tudo aquilo que você passa de sensação para o seu cliente. Então, são elementos visuais diretamente ou não. E aí nele vai estar inserido a logomarca, os elementos de cores que você vai querer trabalhar, os elementos visuais que vão estar inseridos na sua marca. Então ele vai ser o primeiro contato que o cliente vai ter com você. Isso é muito importante, porque ele vai criar uma primeira impressão, principalmente trabalhando em cima do inconsciente dele. E aí também vai conseguir trabalhar em cima do profissionalismo que você quer passar para ele e também passar uma identidade própria que vai te diferenciar de outros médicos ou de outros especialistas da sua área, né? E aí, em alguns casos, dependendo muito da especialização ou da área de atuação, essa identidade visual ela vai ser fundamental. Então, por exemplo, se você trabalha em uma clínica de estética, um consultório de estética, esses elementos visuais eles têm um peso muito grande para quem está escolhendo um profissional para um certo procedimento, né? E quase sempre isso acaba influenciando inconscientemente na escolha ou não daquele profissional, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso para conseguir trazer para você esses elementos que vão te fazer se diferenciar no mercado e que vão fazer o paciente conseguir escolher você no final das contas. A identidade visual também ela é muito importante para que você consiga trazer uma padronização nos seus elementos, né? Então, por exemplo, se você tem um consultório, uma clínica sua ou que você trabalhe, esses elementos visuais eles precisam conversar muito bem. Então, por exemplo, ninguém vai se sentir confortável se você estiver numa clínica que a logomarca não converse com as cores que tem na parede ou que não converse com os elementos do prontuário que você vai estar recebendo ali na papelaria de maneira geral. E isso não causaria uma boa impressão para aquela pessoa que está ali dentro. Então, a ideia dos elementos de identidade visual é trabalhar para que todos conversem entre si, certo? Uma outra divisão que a gente tem, um outro serviço que a gente tem, são das redes sociais. Porque as redes sociais hoje em dia ela é uma arma muito poderosa para que você consiga alcançar o seu público. E o principal objetivo que a gente vai trabalhar em cima das redes sociais é de trazer autoridade para você. Então, é a sensação de que o seu público que você está conversando vai ter de que você sabe o que está fazendo, de que você domina aquele assunto e te enxergar como especialista. Ele precisa enxergar em você uma referência naquela área e as redes sociais são uma arma fundamental para que você consiga passar essa impressão e esse conhecimento, essa experiência que você tem na área, certo? E aí, dentro das redes sociais, né, falando principalmente de Instagram e Facebook, que são as principais hoje em dia, existem várias formas de você trabalhar. As principais e as mais conhecidas, né, são os posts, que a gente pode ter no formato de card, que é aquela postagem um pouco mais trabalhada com elementos visuais para que você consiga passar algum conhecimento mais técnico, então aquelas 5 curiosidades sobre alguma coisa. Eu posso até mostrar aqui alguns exemplos disso para você entender um pouquinho melhor. Então são os cards, as fotos. Então você postar uma foto do seu dia a dia, do seu consultório ou de alguma coisa que seja interessante para o seu público, e os vídeos. De qualquer forma, para todas essas postagens, quando a gente trabalha junto com você, a gente vai te auxiliar nessa construção para dar uma linha editorial, para dar um norte do que seria interessante, construir isso junto com você. É muito importante a participação do médico nesse momento, para que a gente consiga fazer uma coisa bacana, um trabalho legal, que seja interessante para todo mundo, principalmente para o seu paciente, que é quem vai estar recebendo aquela informação e precisa se manter motivado a te acompanhar nas redes sociais. E aí também é importante lembrar que existem pessoas que gostam de aparecer mais, pessoas que gostam de aparecer menos, isso é muito pessoal. E existem maneiras de você trabalhar as redes sociais, principalmente para aquelas pessoas que não gostam de aparecer tanto. Você consegue trabalhar com cards e, assim, claro, a gente precisa ter em mente sempre que as redes sociais são um trabalho de longo prazo, né? Não é um resultado que você vai ter do dia para a noite, é muito mais para aquela pessoa que está te acompanhando ali no dia a dia, que gosta de consumir seu conteúdo e que vai se manter ali diariamente acompanhando o que você está fazendo. Outra estratégia importante também é para que você consiga manter a retenção desses clientes. Então, vou te dar um exemplo. Se você é um cardiologista, que você tem ali o cliente que precisa fazer uma revisão ou de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos.
A rede social ela entra com uma arma muito boa para conseguir manter aquele cliente próximo de você durante todo esse tempo. Então, se você não tem uma rede social, por exemplo, um cliente que vai ter que fazer uma revisão a cada 2 anos com você, muito provavelmente existe a possibilidade muito grande desse meio tempo ele perder o seu número, ele trocar de celular e não conseguir mais entrar em contato com você, ou ele simplesmente esquecer que tem que fazer essa revisão a cada 2 anos. E se ele se mantém ali diariamente, todo dia assistindo o que você está fazendo, ou que seja semanalmente, de 15 em 15 dias, mas de alguma maneira ele se mantém em contato com você, muito dificilmente essa pessoa vai esquecer de que tem que voltar lá, né? De que tem que voltar para você para fazer uma revisão. Então a rede social também te mantém sempre em contato com o seu paciente para que ele lembre de você a todo momento. Uma outra estratégia muito importante também é porque ele vai facilitar a indicação. Então vamos fazer uma suposição. Eu tenho um nutricionista, um colega meu sabe que eu faço nutricionista e ele quer uma recomendação, ou eu por vontade própria quero indicar para alguém. Hoje em dia o mais comum é que essa pessoa, ou eu por exemplo, pegue e simplesmente envie o seu perfil para outra pessoa. E fala, aqui é o nutricionista que eu faço, eu recomendo. É a maneira mais comum de indicação hoje em dia, né? Então você tem uma rede social bacana, para que seja uma boa porta de entrada, para que quando aquela pessoa chegar, veja um conteúdo interessante, principalmente por meio dos stories, você consiga passar que você sabe do que você está trabalhando, facilita muito essa indicação, torna muito mais fácil e fluida e natural, né? E como eu estava falando antes, né, eu tenho que lembrar sempre que as redes sociais, ela é trabalhada no longo prazo. Então é uma coisa que você vai construindo um público, vai construindo um trabalho mais aos poucos, né? É mais gradativo essa evolução que você vai ter, mas também tem um potencial muito grande de trazer resultado, de manter o cliente em contato com você o tempo todo, e te divulgar de uma maneira extraordinária, né? E aí, por último, nós temos também o site, que assim é hoje um dos potenciais de te trazer clientes mais fortes que a gente tem, né? O site essencialmente ele serve para te institucionalizar, então ele vai trazer ali suas informações e organizar de maneira mais acessível para o seu cliente ou para o seu paciente. Então, para ele saber onde você fica, como chegar na sua clínica, ou as clínicas que você trabalha hoje, é interessante para ele conhecer você, então saber suas recomendações, saber a sua formação, conhecer um pouquinho do seu perfil, da sua história. É uma maneira muito mais fácil do que numa rede social, por exemplo, porque, vou dar um exemplo, se eu quero saber um pouquinho como eu vou chegar até você, ou se eu quero saber um pouquinho da sua formação, se eu estou numa rede social, eu teria que ter muita vontade para poder procurar essa informação, eu teria que rolar para baixo, procurar, ver onde é que está, e no site isso está muito mais explicado, está lá, a pessoa consegue ver de uma maneira muito mais fácil. Então a primeira função é ela trazer uma informação de maneira mais fluida para o cliente e muito mais acessível. Uma segunda função muito interessante também é para os blogs. Então você publicar rotineiramente algum conteúdo que converse com o seu público, você colocaria nesse site, e isso facilitaria principalmente para as pesquisas orgânicas, né? E aí quando eu falo orgânica, são as pesquisas que você não precisa fazer nenhum investimento para que chegue no seu público. Então, vamos supor, eu quero fazer alguma pesquisa que tenha alguma relação com um blog que você tem e faço uma pesquisa no Google. Se eu faço uma pesquisa sobre alguma coisa cardiovascular, alguma coisa do tipo, se você tem um bom texto, um blog bem escrito, e aí alguns elementos técnicos também entram, onde a gente te ajudaria nisso, para conseguir ranquear melhor as postagens que você faz, esse blog que você faz apareceria para mim no Google, faria com que eu entrasse no seu site, né? Aí ele teria uma taxa de retenção para fazer com que a pessoa fique mais tempo no site, e a longo prazo a pessoa pesquisando ali iria fazer com que eu me tornasse que você se tornasse uma pessoa interessante para que ela marque uma consulta, né? A gente teria alguns elementos lá do site, né? Então, para poder agendar uma consulta, para poder entrar em contato com o WhatsApp, ou por ligação, por e-mail, enfim, aí ficar a critério, numa conversa a gente conseguiria montar melhor isso. Mas a ideia é que a pessoa, de maneira orgânica, consiga ter consultas, consiga ter um paciente ali que esteja procurando por aquele assunto.
E aí a última ferramenta, né, que é assim, hoje é a mais importante, é o que mais vai conseguir trazer resultado em relação a, de fato, trazer paciente para se consultar com você, é o Google Ads. Então, como funciona, né? A partir quando você já tem um site criado, há um tempo rodando, um site bem construído, com características técnicas ali, né, de construção bem feitas, o Google Ads vai te ajudar na rede de pesquisa do Google. Então, como funciona? Sempre que você faz uma pesquisa no Google, aqueles três primeiros anúncios, três primeiros anúncios que aparecem, são uma pesquisa investida pelo Google Ads. Então, vamos lá. Quando eu vou construir o Google Ads, né, quando eu vou trabalhar essa ferramenta, eu defino lá quem é o público que eu quero que apareça aquela pesquisa. Então, eu vou definir gênero, idade, onde essa pessoa está localizada. Então, se a pessoa está em um bairro X ou no bairro Y, numa cidade X, numa cidade Y, qual é a renda que essa pessoa tem, uma série de características técnicas, né? E nessa parte a gente entraria para poder te ajudar, para poder definir isso. A gente faria essa configuração no Google e a gente definiria também os termos de pesquisa que essa pessoa faria. Então, por exemplo, se uma pessoa faz uma pesquisa, médico cardiologista em São Paulo, a gente faria essa configuração para que, se a pessoa faz uma pesquisa, ou especificamente essa, ou parecida com isso, ou seja lá o que a gente quer que essa pessoa faça essa pesquisa no Google, e essa pessoa também se encaixe no perfil definido para a gente, aparecia esse anúncio como uma das três primeiras opções. E aí o interessante por simplesmente aparecer, você não estaria pagando nada. Essa pessoa, quando vê lá o anúncio, você não paga nada. Você só iria pagar quando essa pessoa entrar, clicar naquele link que está lá selecionado. Então, vamos lá. Uma pessoa, você fez a pesquisa, apareceu para a pessoa clicou e acessou o seu site. Então, você concorda comigo que só está aparecendo para ela porque a gente definiu aquela pessoa como um público. Se essa pessoa clicou no site, ela tem o perfil que a gente define, está no gênero, está na idade, está no local que a gente quer que ela esteja, tem uma renda mensal que a gente definiu como padrão e está fazendo uma pesquisa que está te procurando, a chance dessa pessoa, quando entra no seu site, não marcar uma consulta é muito mínima. Essa pessoa já está dentro do nosso alcance, já está dentro da rede de pesquisa que a gente quer que ela esteja. E aí é aí que está o potencial do Google, né? Ela vai conseguir definir para você essa pessoa e conseguir de maneira muito mais assertiva do que qualquer outra, de uma maneira muito mais rápida, trazer resultado. A partir do momento que você faz o investimento, então assim, a gente fez a construção do seu site, a gente deixa ele um tempo rodando, ali cerca de um mês, o site começa a rodar, tá todo direitinho, tá bem, o Google ele consegue ver aquele site como um site bem construído e a gente começa a rodar o Google Ads, o potencial de resultado que o Google Ads traz, ele é imenso. Ele traz resultados diários. Você faz como é que funciona, né? Você faz um investimento, você define ali um valor geralmente de 800 a R$ 1.000 para as campanhas que você está no Google. Essas campanhas vão começar a aparecer e desde o primeiro mês ele já traz resultados. O Google precisa sempre de um tempo para poder ele ir entendendo quem é esse público que ele está aparecendo. Então, o primeiro mês você vai ter um resultado X, no segundo você vai ter um outro resultado, no terceiro mês você vai ter um outro resultado. A partir do quarto mês, esse resultado já começa a crescer de maneira muito significativa, porque esses 3 primeiros meses é quando o Google precisa te conhecer. Quando passa esse período de conhecimento, do Google entender quem é esse perfil que está procurando ele, o resultado começa a vir de maneira muito mais rápida e muito mais agressiva.